Olá, sejam muito bem-vindos a mais um mini episódio, se é que podemos chamar assim, do Entre Nós e a Pele. No episódios anteriores já falamos com a Liliana sobre o que era necessário, quais burocracias que eram necessárias para abrir um espaço. E agora que temos o espaço aberto, o que é necessário ter em conta para não termos problemas e estarmos de consciência tranquila, acima de tudo? Bem-vinda mais uma vez, Liliana, aqui ao nosso episódio de Entre Nós e a Pele. Regresso. E então agora, como já abrimos o espaço, já temos o nosso bebê, como é que temos que o nutrir e como é que temos que o alimentar? Porque é muito importante agora vermos que tipo de legalidades é preciso ter em conta. Então, Liliana, qual é, assim, a melhor forma de começar? É preciso termos programas de faturação, sim, essas coisas todas, como é que se emite as faturas, esse dia-a-dia. Obrigatoriamente temos de ter um programa de faturação. Claro que se fôssemos um empresário não individual, em regime simplificado, até podíamos ter um livro de faturas manuais, mas não aconselho. Ainda existe? Ainda existe. Mas não aconselho porque tem que se comunicar uma a uma, é uma trabalheira desgraçada e vai dar as neiras. Por isso, é preferível ter um programa de faturação. Há programas de faturação gratuitos, online. Se tiverem um contabilista, podem-lhe pedir, e há um programa que foi desenvolvido pela Ordem dos Contabilistas, que é o Toque Online, que não é caro, custa 100 e qualquer coisa euros ano, e não tem nenhum custo extra por atualizações nem nada, ou seja, aquele é um valor fixo, paga-se uma licença para 12 meses, e as atualizações que existirem já estão incluídas no valor. É online, ou seja, não precisam de estar instalado num programa fixo, num computador fixo, pode ser num portátil, pode ser no telemóvel, pode ser no tablet, eu posso abrir onde quiser, desde que tenha internet. Eu acesso, boa. Desde que a internet funciona, não é muito complicado de funcionar, é simples, é intuitivo, é uma boa opção para ter um programa de faturação sem ter um custo muito elevado associado. E acho que são 125 euros ano, também não é uma coisa... E pode ser pago 6 meses, ou seja, posso pagar 6 meses e depois daqui a 6 meses fazer outros 6 meses, por isso é possível, há essa flexibilidade a nível da Ordem dos Contabilistas e é uma boa opção para programa de faturação. Não quer dizer que aquela pessoa não tenha que ter um livro de faturas manuais, tem na mesma que ter um livro de faturas manuais. Isso é uma coisinha pequenina, porquê? Ficamos sem luz, ficamos sem internet, e então a lei obriga a que tenhamos um plano B para poder passar a fatura ao cliente. Mas isso só quem tem o Toque Online? Não, toda a gente. Quem tem programa? Toda a gente que tenha um programa informático e que trabalhe com o consumidor final. Por exemplo, no meu caso, se calhar não há aí essa necessidade, porque os meus clientes são avensas. Por isso, eu não tenho que tirar faturas todos os dias. Eu tiro uma fatura por mês para cada cliente. Mas quem tem uma porta aberta, que presta um serviço ou que venda produtos diariamente, é obrigado a ter um livro de faturas manuais. Já me estás a dar uma dica, porque eu não tenho, não é? Porque pode acontecer isso. Falha a luz, ficamos sem internet, não podemos simplesmente dizer ao cliente, não posso passar a fatura. Ou passo-lhe a fatura depois? Não. Não é assim tão simples. Eles dizem assim, mas eu passei aqui, mas eu vou para Lisboa. E vai sair com o produto para a rua, exato. E como é que eu faço? Ou vou entrar num avião. Então... É obrigatório ter o livrinho, por isso é que eu digo que pode ser um livrinho pequenino, não precisa ser uma coisa grande, pode ser um livrinho pequenino, assim, só para ter lá debaixo da caixa registradora, que seja, para essas emergências. Mas depois o que é que tem que ser feito? Quando se acontecer uma situação dessas, depois tem que se falar com o informático, porque tem que se criar uma série paralela para poder inserir essas faturas dentro do nosso programa de faturação e depois vão ser comunicadas todas dentro do programa de faturação, apesar de serem fastadas manualmente, elas depois vão ter que ser inseridas dentro do programa de faturação para ser comunicadas às finanças. Aquilo é mesmo só uma obrigação legal para que a pessoa não saia do estabelecimento sem um documento. Pronto. Certo. É assim que funciona. Para além disso, tem que ter um livro de reclamações. Isso não interessa o tipo de atividade ou regime, tem que ter um livro de reclamações. Tem que ter a sinalética de emergência dentro do espaço, tem que ter extintores. Tem que ter os avisos ou na porta ou na entrada do proibido fumar, prioridade a grávidas, pessoas com deficiências ou pessoas de idade. Se tiver câmaras de vigilância, tem que ter essa informação das câmaras de vigilância. Liliana, mas isso há empresas que assessoram tudo isso? Sim, uma empresa de higiene e segurança no trabalho pode ajudar perfeitamente nessas obrigações e até porque é obrigatório. Pronto. Também tem mais uma obrigação, não é?
Quanto mais nós falamos... É obrigatório. E essa entidade, sim, é a entidade mais indicada que entra dentro do espaço e diz exatamente o que é que tem que ter a nível de informação aos clientes e também dos produtos de higiene, de limpeza. Também é obrigatório ter lá a composição dos produtos, como é que eles são aplicados. Isso também é obrigatório ter dentro do espaço. E continuo a dizer, e isto não tem nada a ver com o regime, basta eu ter uma atividade. Não interessa como é que ela pode ser pequenina, grande, não interessa. Isso são obrigações que temos que ter. Mesmo os próprios produtos de limpeza, tem que haver um registro da composição dos produtos e como é que eles têm que ser usados. Sério? Sério. Eu também descobri isso com a minha técnica quando falei isso. E afinal, eu sou uma incumpridora. Não, se formos a ter que cumprir tudo, Liliana, há sempre algo que eu nós não estamos a cumprir. Eu achava que era uma pessoa legal, afinal sou meio ilegal. Olha, porque há muitas, é verdade, porque há muitas pequeninas coisas que nós achamos que está tudo lindo e maravilhoso, mas não está. Temos que ter afixado, em caso de emergência, os números para serem contactados. Temos que, eu costumo dizer que a gente tem que pensar que tem que ter uma parede para forrar a papéis. Isso. Que é pela informação. É sempre aquela parede feia que eu costumo dizer. Exato, é sempre temos a parede lá ter feia, isso. Os extintores são feios. Os horários de funcionamento, ou seja, nós temos que ter uma informação que é específica para o consumidor, ou seja, para o nosso cliente, que tem que estar na entrada, e depois temos que ter uma informação interior que funciona quer para nós, quer para sermos colaboradores ou prestadores de serviços, que são informações mais específicas por isso é que eu estava a dizer dos produtos de limpeza, não são para ver para o consumidor. São para nós, é interno da empresa, mas é uma obrigação legal de ter que ter esse tipo de informação dentro. Por isso, pode ser tudo no mesmo sítio ou não, mas são obrigações que têm que colocar dentro do espaço. E a empresa de higiene e segurança do trabalho é a empresa mais indicada, porque sabe quais são as obrigações e chega lá, faz a avaliação de riscos, diz exatamente o que é que tem que estar, o que é que nos tem, o que falta, o que não falta. É importante. A gente pensa, vou gastar dinheiro. Não. Eu costumo dizer, quanto mais não seja, pense assim, o que é que esta empresa me vai fazer? Vai-me poupar multas. Sim. Multas são caro, então não estou a gastar, estou a poupar. Eu detesto pagar multas. Pronto, porque multas é dinheiro deitado ao lixo. Por isso, eu já tive essa conversa com clientes assim, para que é que eu vou fazer isso? Eu disse, vai evitar que te apanhes uma multa à frente. Chega, tu queres mais. Pronto, então trata. É isso. Eu sei que pode não acontecer. Sim, pode não aparecer ninguém, mas pode. Mas também pode aparecer, é verdade. Outra coisa, para além do livro de reclamações físico, é obrigatório ter o livro de reclamações online. Também? É verdade. Para qualquer atividade? Não, especificamente. Eu tenho um espaço de estética pequenino. Na estética não interessa o tamanho. Não. É atividades. Quando se vai fazer o registro do livro de reclamações online, tem lá as atividades, porque nós temos que saber qual é a atividade que está associada. Certo. E então é fácil perceber se nós somos obrigados ou não. E uma coisa não substitui a outra. Ok? São complementares. E qual é a lógica do livro de reclamações online? Eu comprei-te um produto, mandaste-me por transportadora, fizeste um mau serviço. Eu não vou ter contigo para me dar o livro de reclamações. Então vou online e registro a minha reclamação. Certo. Essa a lógica. Está bem. Então, mesmo que seja um espacinho pequenino, só ali a fazer uns tratamentos... Tem que ter livro de reclamações só online. quase para o meu salário, tenho na mesma que ter isso. Também tem que ter, sim. Porque é por essa... E quando é que é esta obrigação? Não foi desde sempre. Foi desde que começou a venda online. Então, cada vez mais... É compreensível. Os produtos circulam para longas distâncias. Então, é impossível a pessoa deslocar-se fisicamente ao espaço para obter um livro de reclamações físico para fazer a sua reclamação. Então, a ideia do livro de reclamações online é esse. É proporcionar aos consumidores o direito que lhes é dado de poder reclamar de alguma coisa que não é bem feita ou que não vem a nível de produto e que não lhes estão a resolver a situação. Certo. Outra informação que também tem que estar, que é o Centro de Arbitragem. Que é o Centro de Arbitragem, é o CAD. Porquê? Voltamos ao mesmo. Fiz uma reclamação. Não está a ser resolvido. Eu posso fazer queixa ao Centro de Arbitragem. Então tem que ter a informação dentro do espaço, qual é o Centro de Arbitragem competente. Essa informação também tem que estar lá física, ou nas faturas, ou fisicamente também tem que estar lá. E cada vez mais as pessoas... Também já tive uma cliente que reclamaram ao Centro de Arbitragem. Até foi eu, depois, na altura, estive a fazer mediação entre o Centro de Arbitragem e a cliente para se resolver a situação com a pessoa que estava a fazer a reclamação. Mas também é uma obrigação. Nós podemos aderir a um centro de arbitragem ou podemos ficar no genérico que nos é atribuído pela localização geográfica onde nós estamos.
E isso temos que tratar disso tudo. Sim, convém. Por isso também é importante de se ter de informação. Por exemplo, política de trocas. Eu estou a falar isto porque são coisas que têm que estar... Por exemplo, quando emite uma fatura, o ideal é ter, se calhar, se a fatura tiver espaço, pôr lá a política de trocas. Por exemplo, que às vezes as pessoas dizem assim, é obrigado a devolver-me o dinheiro. Não. Se eu estiver lá a dizer que eu não devolvo em dinheiro, só devolvo por outro produto, ou então atribuo um voucher, que durante, sei lá, 6 meses, um ano, que seja, a pessoa pode ir lá. Não é obrigatório a devolução em dinheiro quando a pessoa lá vai, mas tem que estar afixado, porque se eu não vir, eu posso exigir. Na fatura. Ou na fatura, ou ter. Ou eu tenho uma parede. cliente que tem no balcão, ou seja, no balcão, ao lado da caixa registradora, tem lá um papel a dizer não se efetuam devoluções em numerário. Certo. As devoluções são por troca direta ou então através de um voucher e depois a pessoa usa quando quiser. Pronto. Mas se não tiver escrito... Achei que não houvesse a opção de não devolver o dinheiro. Não. Mas há a opção. Isso é o espaço que decide se quer devolver em dinheiro ou no voucher. Por isso é que é a política de trocas. Por isso cada um desenvolve a sua. Tem que estar afixada para o consumidor, não é para o cliente saber. Porque se ele não souber, ele pode exigir. Porque é uma das opções. Se eu não me limito às opções, eu posso escolher qualquer uma que a lei me permite. Ok. Pronto. Mais uma coisa. Mas tem que estar afixado. Voltamos ao mesmo. Tem que estar afixado porque se não souber... Não, então, eu posso escolher. Sim. Tabela de preços. Também é obrigatório. É obrigatório ter tabela de preços afixada. Mesmo que hajam situações em que sejam sob consulta. Por exemplo, um trabalho estético mais complexo que tem que ser analisado a primeira pessoa para depois. Então põe lá a descrição e põe assim, sob consulta. Mas não podem ser todos sob consulta. Claro. Mas tem que ter uma tabela de preços. Os produtos têm que ter preço. Tem que ter o preço lá fixado. Liliana, e tem que ter o preço no frasco ou pode ter uma tabela com o nome do produto? Problema. Pode ter tabela. Tem que estar, ou seja, eu tenho que ter essa informação. Certo. Eu tenho que Produtos e serviços também têm que ter uma tabela de preços. Isso também dá multas. Também dá multa, se não tiver. Também dá multas. Vem a ASAI e depois, pronto, tudo dá jeito para passar multas. Por isso, são coisas... Numa fase inicial, ok, dá trabalho, mas voltamos ao mesmo, evita multas. Então não vale a pena. E depois é uma questão de rotina, já sabe o que é, e no caso que trabalha com consumidores finais, é o preço já com IVA incluído. Ou seja, é o preço final. Quando há empresas que trabalham entre empresas, em regra, o que é que acontece? Eu, quando dou os meus preços de avença, eu dou o preço base, ou seja, são 200 euros mais IVA. Porque o IVA não é meu. Por isso, do outro lado, em princípio, a pessoa vai deduzir, por isso também não vai perder o dinheiro, então eu trabalho com a base, que é o que interessa. Certo. No caso, quem trabalha com consumidor final, então tem que ser o preço com IVA. Então, como é que as pessoas devem fazer? A pessoa, quando vai abrir o espaço, tem que perceber quais são os seus custos fixos. Ou seja, aquilo que ela vai ter, quer trabalho, quer não trabalho, vai ter que pagar todos os meses. Sim. E tem que perceber que a sua margem de lucro vai ter que cobrir esses custos fixos, obrigatoriamente. A renda, a luz, a água, o telefone, o seu salário, a segurança social, o contabilista... Tem que pensar isso e perceber quanto é que tem que ter de lucro por dia para que chegar ao fim do mês e poder pagar esses custos fixos. E a partir daí tem que estabelecer a sua margem de lucro e pegar para calcular quer o preço do produto, quer o preço do serviço. Porque o próprio serviço também tem custos. Porque se eu vou pintar unhas, eu vou ter verniz, eu vou ter a base antes do verniz, vou ter o secante... As limas que se gastam. Sim, se for com aquelas broquinhas também, ou se for o verniz de gel que tem que ter na máquina para secar, gasta luz. Pronto. Tem que perceber, inicialmente, o meu serviço tem de custo fixo X. Eu preciso, para pagar todos aqueles outros custos que estão associados, voltamos ao mesmo, contabilista, a luz, a água, Y. Então eu somo. E depois ponho ali mais um bocadinho, que é a minha margem de lucro. Porque vão avariar coisas, eu vou ter que comprar coisas. Obviamente. Então eu tenho que ter ali um valor acima, que me vai permitir ir fazendo um pezinho de meia, porque aquilo que a gente compra ou avaria, ou chega a uma altura que também tem que... Já passou a sua vida útil e eu tenho que comprar novos. Então tem que ter esses bocadinhos todos ali. E tem que fazer esse cálculo. E depois de chegar a esse valor, vai-lhe acrescentar o IVA. Porque o IVA não é da pessoa, o IVA é do Estado, voltamos ao mesmo, nós somos um veículo, nós recebemos e entregamos. Por isso, depois acrescenta o IVA. O IVA chega no fim, depois destes cálculos todos, eu acrescento o IVA. Claro que, pronto, não vai pôr
olha, são 9,63€. Claro que aí depois vai fazer os arredondamentos, até Exato. porque está a trabalhar com consumidores finais. Então, se são 9,63€, depois eu decido se quero 9,60€, se quero 10€. Pronto. Isso é uma questão de perceber qual é o preço final que vai querer atribuir ao cliente. Mas tem que fazer estas continhas todas. Não pode ser só, tipo, deixa-me ver o olho, quanto é que está? Isso acontece vai correr muitas mal, vezes. vai correr mal, vai correr mal. Por isso é preferível fazer, voltamos ao mesmo. Dá trabalho, dá, mas depois dá outra segurança. Porque aí eu sei, na realidade, e depois ajustar ao longo do mês, se está a correr alguma coisa mal, porque eu já sei mais ou menos quanto é que eu tenho que faturar todos os dias para eu chegar ao fim do mês e ter dinheiro para pagar as minhas contas. E se eu vou chegar ao fim da semana e se bem, esta semana alguma coisa correu mal, deixa lá ver o que é que correu mal, vamos lá analisar. Vamos perceber onde é que eu tenho que mudar, ou aconteceu alguma coisa, ou pronto, era suposto estar sol e afinal teve chuva e as pessoas não vieram, pronto. Depois a gente tem que perceber isso, mas tem que fazer este acompanhamento para depois não chegar ao fim do mês e não ter dinheiro para pagar contas. Sim, isso é Por muito isso é que tem que se perceber, para começar, quanto é que me custa o serviço. Quanto é que eu tenho que pagar todos os meses, que não posso fugir desse valor, porque quer eu trabalho, quer não trabalho, eu vou ter que pagar, que são os meus custos fixos. E isso, essas contas... Exatamente. E essa tabela não é ao contrário, não é pegar no... eu vou cobrar isto, deixa lá ver quanto é que eu consigo. Isso, e não pode ser, não é? Não, tem que se perceber isso. Depois, claro que também há a possibilidade de gerir custos, de pensar assim, bem, tendo em conta os preços do sítio onde eu estou inserido, não posso me esticar muito este valor. Então deixa lá ver o que é que eu posso. Olha, se calhar de mudar de companhia de eletricidade, vou poupar aqui algum dinheiro e vou mudar, vou sair da EDP para a Endesa, sei lá, ou da Endesa para a EDP, depende. Claro, se calhar, se comprar uma maior quantidade deste produto, vou ter um desconto maior, então vou conseguir ser mais competitiva no produto. Depois aí tem que entrar neste... Mas se eu não souber as minhas contas, eu nunca vou ter esta preocupação a seguir, que é importante. Exatamente. Isso é importantíssimo. Liliana, e então já vimos que elas têm que ter essas coisas todas afixadas. Certo. E agora, para o consumidor final, que documentos é que elas precisam de emitir? A fatura? É a fatura. O recibo é preciso? O ideal, como é tudo pago na hora, basta uma fatura recibo ou uma fatura simplificada. Não vale a pena estar a ter trabalho, tirar uma fatura e depois tirar um recibo. Isso funciona bem em situações em que eu não recebo no momento em que emito o documento. Se eu estou a receber no momento em que emito o documento, não vale a pena ter fatura e recibo. Ou então temos fatura-recibo, ou temos fatura simplificada. É preciso ter cuidado, que a fatura simplificada não pode ser para montantes altos, até 100 euros. Existe aqui, então, limites, diferente sim. tipo de documento que elas têm. Sim, ou seja, que é necessário se calhar se formos naquelas coisas mais básicas, uma fatura simplificada nunca passa 100 euros, mas se calhar se eu for fazer um tratamento estético mais interessante, ou então basta comprar 2 ou 3 produtos, nem preciso tanto, dependendo do produto. Sim. Há produtos caros. Já vou passar isso, então tem que ser uma fatura recibo. Se a pessoa não quiser ter chatice sem ter que pensar se fatura muito ou pouco, fatura recibo. Sempre. Dá para todas as situações. É um fato que serve a toda a gente. Pronto, fatura recibo. Que assim, isso está nesse programinha do tal Toque Online. Como noutros programas funciona, porque a tipologia de documento é transversal a todos, até porque os programas certificados têm que cumprir com regras estabelecidas pelas finanças. Okay. Por isso, todos têm que cumprir com aquelas regras mínimas que são transversais a todos. Depois o que muda é o layout visual de como eles funcionam, mas o resto é transversal, senão são certificados pelas finanças. Liliana, mas eu tenho aqui, por exemplo, profissionais que passam recibos verdes. Têm o seu espaço, não têm faturas, passam recibos verdes. Isto o que é que... É, assim, é benéfico para elas, não é benéfico? Em termos logísticos de funcionamento, não é uma coisa muito prática. Eu associo sempre os recibos verdes a um prestador de serviços que tira 1, 2 recibos verdes por mês. Que seja, porque o tempo que se demora a emitir um recibo verde e o tempo que se demora a emitir uma fatura, por exemplo, num programa de faturação, é completamente diferente. E em termos de controle e de informação que vamos ter, é muito mais fácil num programa de faturação saber quanto é que eu faturo, perceber por produto, porque eu depois posso, se eu quiser, saber criar tipo uma referência para serviço, uma referência para produto, ou então até ter mesmo os produtos todos lá discriminados. Se quiser controlar stocks, posso lá ter tudo. Possível nesse. No Toque Online é possível. Eu própria tenho aqui uma dúvida, que é,
Então, eu tenho esse programa, o tal Toque Online, e eu posso trabalhar com o meu contribuinte pessoal ou tem que ser empresa? Não, o meu contribuinte pessoal. Sim. Então, não há aqui nenhuma mais-valia praticamente em fazer um recibo verde. Por isso, para mim, os recibos só interessam nessa situação de pouquinhos, pronto. Porque senão, se eu quiser tirar alguma análise de informação, as finanças não me dão essa análise de informação. Certo. Por isso é que interessa, voltamos ao mesmo, aqueles profissionais, freelancers, que fazem ali umas coisitas de vez em quando e tiram ali um recibo, também não estão muito importados em saber se faturei muito ou pouco, aquilo é um extra, um bónus que eles tiram por mês. Parece-me adequado. Agora, para quem quer desenvolver uma atividade, não me parece que os recibos verdes seja a melhor solução, porque é isso, não consigo fazer esse tipo de análise que é importante saber no portal das finanças. E no Toque Online, ou no outro programa de faturação qualquer, eu consigo saber isso. E até consigo ter um inventário lá dentro, ou seja, na entrada de uma stock, saio de uma stock, consigo saber se tenho ou não tenho o produto, não preciso de andar a ir para as prateleiras contar, a ver se estão lá, se não estão. Eu posso fazer esse controle, apesar de não ser obrigatório, posso fazer tudo no programa, sim. Tem também a parte do inventário. Sim, tem. Maravilha, então. Por isso é que eu digo, é mais fácil, faço uma gestão mais adequada. Por mais pequenina que seja o meu cantinho, quanto mais bem gerido, mais bem controlado, melhor funciona. Isso, não há negócios que não funcionem bem se não forem bem geridos e bem controlados. As baldas não dão. Então, temos que pensar nisso. Baldas não dão, desorganização não funciona. Sim, não vai dar muito sucesso. Então, ok, já abrimos então, já vimos tudo o que temos que ter. Mais alguma coisa, Liliana, que seja necessário? Já vimos toda a sinalética, já vimos o programa de faturação, já vimos essa coisa das... Agora, são um bónus. Imaginemos que as pessoas que vão abrir o espaço têm certificados de formação, de coisas específicas. É de bom tom ter lá fixado para que o consumidor saiba quais são as habilitações e as capacidades que a pessoa tem. E que se calhar a vai distinguir de outras que não têm. Mas eu tenho aí uma pergunta agora muito importante, já que falaste nessa parte da formação. E formação? Há alguma obrigatoriedade legal a nível de formação para colaboradores? É obrigatório. Ou seja, a lei obriga a que todas as entidades patronais, e não interessa o regime da entidade patronal, que dê 40 horas de formação por ano aos trabalhadores. É obrigatório. 40 horas, não interessa em que é a formação, claro, a ter que pagar a formação que seja uma que dê proveito à empresa, mas é obrigatório dar 40 horas de formação aos trabalhadores por ano. E precisa de ser certificada ou não? Porque, por exemplo, vou-te dar aqui um exemplo. Tenho muitas profissionais que vêm aqui às nossas formações e vêm, ok, ter aqui uma formação de um novo tratamento, um novo produto, uma nova técnica. Isto dá para contabilizar essas 40 horas. Desde sempre que quando eu lhe passe um certificado de que ela presenciou aqui X horas de formação. Exatamente. Sim, está perfeitamente. Vem esse documento, não é? Esse documento registra que a formação foi dada e isso conta como formação, porque é um documento. Tem que haver documentos de registro, ou seja, não pode ser só eu tive e provas. Pronto, é sempre a lógica, tem que haver uma prova. Ok. E tendo o registro do certificado de formação, ou seja, convém que o certificado tenha um número de horas. Ok. Sim. Porque senão depois... Como é que contabilizamos, obviamente? Porque eu posso vir aqui ter 1 hora de formação ou ter 8. Certo. Por isso convém que o certificado tenha um número de horas. É só para colaboradores ou a pessoa, vá lá, vamos imaginar que é a única a trabalhar no espaço, também tem que ter essas 40 horas? Não. É só para colaboradores. Só para colaboradores. Embora eu acho que a formação é importante para toda a gente. Obviamente. Mas isso agora, aí a parte legal, e já sabemos que as pessoas, no momento de sair, olha, não me deu formação. Isso é logo. E hoje, até há um ano atrás, poucas pessoas pediam. Isso. Mas agora não passa ninguém. Mas porquê agora se lembraram? Porque começou a passar a palavra. E as pessoas começaram a comentar, a dizer, vais-te embora, não te esqueças, tens que receber 40 horas de formação. Não é por todos os anos. Não é receber. É receber agora dinheiro. Receberem dinheiro, não? Pois. Já não precisa da formação para estar no espaço, meu Deus. Mas não interessa, porque a lei diz... Se calhar teve essa formação. Mas se não houver registros, pois. Não funciona. Aí em tribunal não funciona. Se não tiver provas em que uma formação foi dada, não funciona. Olha, uma coisa final. importantíssima. Se tiver já provas... vi muitas profissionais, clientes até nossas. pode ser interno. Imaginemos que até vem aqui a própria ter a formação e depois vai dar a formação às colaboradoras no espaço. Pode acontecer. Exatamente. Pode ser isso. Pode Também ser pode. a própria dona do espaço. Mas tem que haver registros.
Pronto, e esse registro o que é? Ela passa-lhe um certificado em como a colaboradora tem que haver um registro, ponto. Mas aí até podem falar com a empresa de higiene e segurança do trabalho, que eles até podem lhe fornecer um documento específico que tem que ser preenchido, tem que se colocar o sumário, tem que se colocar a descrição da formação. Como é interna, tem que ter outros cuidados diferentes. Outra coisa é ter uma entidade externa que deu a formação, até porque se for preciso informações, contar com e dizer assim, olha, o que é que foi dado? Vocês têm o registro, sabem o que é que foi dado, e é uma entidade terceira, de boa fé, que está no meio desta situação, que vai passar a informação, não há problema. Quando é interna, há sempre ali, não é? São duas palavras, não é? O A e o B a discutir para o mesmo assunto. E aí tem que haver um registro específico, tem que ter o registro do horário de entrada, horário de saída, o que é que foi dado na formação, a assinatura de presença da própria, da funcionária, não é? Assinar a dizer que esteve presente, tem que haver isso, senão não existe. Mesmo que a pessoa até tenha passado lá 2 dias a dar formação às colaboradoras sobre essa técnica nova que aprendeu, não serve para nada. Se não houver registros, não serve para nada. Ok. Também aí, uma coisa muito importante a ter em conta. Sim, não é? porque tem que haver isso, tem que haver um registro. Tem que haver um registro. Isso. Porque senão, o que é que pode acontecer? O colaborador pode pedir, no limite, 3 anos para trás. Ou seja, 40 mais 40 mais 40. Não é em ato eterno. Ou seja, a lei diz que são os 3 últimos anos de formação que têm que ser pagos. Ou seja, 40 anos por cada... 40 horas por cada ano de trabalho. Mas sim, e tem que pagar ao trabalhador, quando ele vai embora, essas horas de formação que não foram dadas. Se não foram dadas. Ou pelo menos não foram registadas, porque até podem tê-las dadas todas. Até porque acredito, quando uma pessoa contrata alguém e ela entra para o espaço, é-lhe dado uma formação. Muitíssima formação. Mas se não houver esse registro, certo, não serve para nada. Exatamente. E é normal, não há nenhum sítio onde não haja formação de quando se começa a trabalhar. Claro. E isso conta para as tais 40 horas. Mas e uma coisa, Liliana, vamos imaginar o seguinte. Este ano eu dei 50 horas ou 60 horas de formação. Dá para o ano seguinte? Não é bem conta corrente. Não é conta corrente. Ok. Não. Portanto, temos que... A não ser que estivermos a funcionar do tipo, entrou em junho e depois vamos a julho do próximo ano e depois tentamos fazer aí, pronto. Okay. Se tivermos assim esse tipo de situação, tentar, como não são anos inteiros, tentar depois ali fazer uma média, pronto. Mas aí é pensar que são 40 horas. Ok. E não sim, mas se a pessoa entrar em dezembro, não tem 40 horas nesse ano. Okay. Pronto, é as proporcionais a esse ano. Pronto, também, senão também era um bocado injusto. Mas há aqui depois uma outra situação, que eu entretanto tive essa discussão com o advogado esta semana. Se a colaboradora tiver de licença de maternidade, isso conta como tempo de trabalho. Também tem direito à formação. Mas porque aconteceu isso a um cliente meu. Não trabalhou este ano. Teve de gravidez de risco, licença de maternidade, foi-se embora. Recebeu os profissionais das horas, neste caso começou em setembro, recebeu 30 horas de formação, mas era impossível a empresa lhe dar formação. Porque ela mas não... mesmo assim tem que pagar? Tem que pagar. Ai, a lei também está um bocadinho injusta. Porque eu tive essa discussão com o advogado, assim, mas era possível a empresa dar-lhe formação. Ele, temos pena. A licença de maternidade conta como trabalho efetivo. E se conta como trabalho efetivo, ela tem direito. E eu, olha, pronto, está bem. Pode ser online? Pode. Ok. Então tem online que haver conta também? Também conta, mas tem que haver registros. Voltamos ao mesmo, tem que haver registros. Por exemplo, tenho um cliente que criou uma plataforma para dar formação aos colaboradores, porque eles também estão dispersos. Tem uma senha de acesso. Quando entram, estão a dar, entre aspas, o check-in dentro da formação. Quando saem, estão a fazer. Tem X horas, podem fazer em qualquer horário, têm a cumprir aquelas horas daquela formação. Pronto, certificado no fim. E foi uma maneira de resolver as 40 horas de formação. 40 horas de formação. Outra obrigatoriedade legal depois de estarmos em atividade. Se tem colaboradores. E se tiver colaboradores, para além de a empresa de higiene e segurança do trabalho, é mesmo obrigatória, têm que fazer exames médicos. Se tiverem mais de 50 anos, todos os anos têm que fazer exames médicos. Se tiverem menos, têm que fazer exames médicos de 2 em 2 anos. É obrigatório. Também. Seguro de acidentes de trabalho. Outra obrigatoriedade. Se tiver trabalhadores, tem. Se for só eu a trabalhar, eu aconselho na mesma a ter um seguro. Não é obrigatório? Ninguém vai chatear. Sou eu, a Olívia, patroa com a Olívia, empregadas, ninguém quer saber. O coitadinho, okay. Entre aspas, estou a brincar, é o funcionário, então tem que se proteger ao funcionário. Por isso os requisitos todos são à volta do colaborador. Do colaborador. Exatamente. Então, seguro de acidentes de trabalho. Seguro de acidentes de trabalho. Agora, eu aconselho a que a pessoa também tenha um seguro, porque pode-se magoar. Exatamente. Não é que ninguém a vá chatear, mas eu acho que é melhor. Tem que ter um seguro do espaço de responsabilidade civil. Isso não interessa se tem funcionários ou não, tem que ter, porque posso magoar alguém. Pode a pessoa cair. Dentro do meu espaço? Imaginemos, passei o pano no chão, caiu. Então, tem que ter também... Seguro de responsabilidade civil. Okay. Aconselho a que tenha também o chamado seguro de recheio. Porque
se vai ter produtos, se vai ter coisas, é importante ter um seguro de recheio. Até porque que cubra riscos elétricos. Olha, eu já tive essa situação, tive uma descarga elétrica e aquilo foi pum, 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 queimou tudo. E normalmente os espaços de estética têm equipamentos muito valiosos. É importante ter um seguro de recheio. Quando o seguro de recheio não quer dizer que é os produtos que vendo, é tudo o que eu tenho dentro do meu espaço. Porque não é um seguro até que seja muito caro, mas que numa descarga elétrica que queime um equipamento caro. Uma paz financeira, não é? Pronto, tanto que eu brinco na altura, quando eu tive o meu problema, até que disse, olha, pois o seguro vai ter que andar 10 anos para recuperar como vai ter que pagar. Pois. Pronto, a gente faz os seguros a pensar que não vai precisar deles, mas é bom tê-los porque dá jeito. Pronto, por isso o seguro de recheio é importante. Um dia acontece. Não é? O seguro de recheio não seja obrigatório, só de responsabilidade civil é que é, mas eu aconselho a ter um seguro também de recheio. Por essas salvaguardas todas, porque um curto-circuito é uma coisa muito fácil. Uma fuga de água, por exemplo. Pois, que cobre tudo isso já. Sim, e há coisas que realmente é necessário termos em conta. Liliana, e agora só assim uma última pergunta, que eu acho que já a nível legal... Sim, já estivemos a falar que depende muito da perspectiva que a pessoa quiser de futuro. Eu aconselho só em nome individual, se nunca tiver tido atividade, para aproveitar a isenção de segurança social, se começar em forma pequenina, porque se começar já com 3 ou 4 de colaboradores não vale a pena. Não compensa. Não, porque depois vai ter a segurança social associada ao valor da faturação e não vai gostar. Porque depois a segurança social associada a um trabalhador em nome individual é feita em função da faturação que a pessoa tem. Pois. Ou seja, de 3 em 3 meses, que isso é outra obrigação, tem que se comunicar à Segurança Social o valor da faturação do trimestre anterior. Ou seja, em abril vou comunicar o primeiro trimestre, em julho comunico o segundo, agora em outubro vou comunicar o terceiro, em janeiro do próximo ano eu comunico o último trimestre. E depois o valor da Segurança Social a pagar em função daquilo que faturei. Enquanto que se estiver com salário, é do salário e sabe quanto é que vai pagar o ano todo. Por isso é que eu digo que a sociedade dá essa estabilidade à pessoa. Ou seja, o valor a pagar de IRC, que é o equivalente ao IRS, é fixo. Não interessa o valor que eu faturo, é fixo. Se for em IRS, se eu faturo muito, vou subir de escalão e vou pagar mais. A Segurança Social também paga mais, o outro é em função do salário que eu quiser atribuir e posso querer, olha, agora quero ter há sempre um mínimo que é o IAS, que são mais ou menos 540 euros por mês. Mas eu posso, olha, agora está melhor, até quero ter um salário de 1000, agora já não correu bem, quero baixar para 750, pronto. Eu posso tenho essa flexibilidade a nível de salário e sei que aquele valor é fixo, não vou ter surpresas. Em nome individual, há mais oscilações. Por isso é que é preciso pensar como é que eu começo, em que dimensão que eu começo. Se voltarmos ao mesmo, se for pequenino, se calhar até aproveitem a isenção, com o limite daquela questão de depois não esquecer do IVA, que agora dispara na fatura a seguir, Exato. Se estiver no regime de isenção, por isso é preciso ter esses cuidados. E pronto, por isso é que quando decidir... Um especialista ao lado. Já parece são muitas coisas, o meu filho diz a mesma coisa. Quando ele tem problemas nas unhas ou alguma coisa, diz, não, leva-me à esteticista. Tu não és especialista, por isso não és tu que tratas de mim. Exatamente. Eu marco na esteticista, ele vai à esteticista, porque ele diz que eu não sou especialista. E acho muito bem. E ele vai à esteticista arranjar as mãos, os pés, porque ele diz que eu não sou especialista. Eu estou plenamente de acordo. Vocês existem e é para isso que estão aí para nos apoiar e nós para fazermos tratamentos. Claro. Eu acho que uma profissional tem que estar preparada para isso. Liliana, só uma última pergunta que é gestão de estoques. É que é sempre um problema que é agora já não tenho dinheiro para pagar ao fornecedor. Como é que elas podem fazer esta gestão, isto muito rápido? O que é que eu aconselho? Que as pessoas tenham 2 contas bancárias, que é para ser mais fácil. A conta bancária é porquinho e alheiro e a conta bancária é para as faturas e para as despesas do dia-a-dia. E então, na questão de estoques, podem fazer isso. Ou seja, com o dinheiro que vão vendendo dos produtos, não é? Com o preço de custo, podem meter no porquinho e alheiro que vai funcionar para depois comprar a seguir. E assim só fica na outra conta o meu lucro, pronto, que eu posso usar para outras situações. E também posso usar esse porquinho e alheiro, essa continha 2, para meter, por exemplo, o valor do IVA. Ou seja, eu meto lá o preço de custo dos meus produtos e peço lá o valor do IVA. Que assim, quando vier a fatura do IVA, eu não vou estar aflita que não tenho dinheiro, porque ele está lá guardado. E está lá para comprar novamente os produtos. Exatamente. Por isso é que fazemos a distinção e eu aconselho os clientes a terem 2 contas. O porquinho milheiro para os investimentos, não é? Para voltar a circular os produtos e para pagar os impostos. E a outra conta para as contas do dia-a-dia, para pagar luz, água, telefone, para aquelas situações todas, porque assim, eu nunca caio em tentação de gastar aquilo que eu não posso.
Porque se não está na conta, eu não gasto. Está na conta o porquinho mielheiro, está lá direitinha, poupado, porque é essa a lógica, porque é quase como uma pessoa que tem uma prestação, deixa de ter a prestação e não junta esse dinheiro. Porquê? Porque não o tira da conta. É verdade, é impossível. Funciona, por isso não é artes mágicas, acontece a toda a gente. Por isso, a melhor maneira de se precaver é isso. Duas continhas. Continha porquinho mielheiro, onde eu guardo lá, ou seja, vendi 500 euros de produtos. Do meu custo para repor são 300 euros. Então, vou pegar nos 300 euros, vou meter na continha porquinho mielheiro para eu ir às compras outra vez. Desses 500 euros, 100 euros são IVA. Então, pego ali nos 100 euros e então fico só com 100 euros ali, que é o meu lucro, e então esse eu posso utilizá-lo. Porque os outros, uma parte eu vou usar para repor estoque, porque se eu não tiver estoque eu não vendo. Isso. E vou ter que pagar impostos, também já lá está. Por isso, não vou ter preocupações quando acontecer as coisas. Está lá guardado. Se preferência, se quiser, nem tenha cartão de multibanco. Que assim também não dá cá a tentação de ir a algum lado e usar o cartão. Não precisa ter cartão multibanco. Só transferências, que assim fica lá guardadinho mesmo porquinho mielheiro. E é uma maneira da pessoa fazer essa parte de reinvestir os estoques. Porque é importante ter dinheiro. Porque se eu não tiver produtos, eu não vendo. É verdade. E tenho que estudar o meu cliente e perceber o que é que o meu cliente compra. E se o meu cliente compra, e quando vem cá tem, precisa, se eu não tiver, ele não vai. Ou vai ao outro lado. Que pode acontecer porque pode ter no outro lado e então estou a perder a oportunidade, ou então ele próprio pode gastar o dinheiro que tinha disponível para comprar o meu produto, outra coisa. Por isso, se nós não tivermos, não vendemos. Então é o custo da oportunidade. É um custo que nós vamos ter porque não temos o produto. Por isso, não ter produtos para os clientes é um risco muito grande. Por isso, há que estudar o cliente, há que comprar os produtos, porque eu sei que aquele cliente, se não comprou hoje, vai comprar daqui a uma semana. Então eu tenho que ter o produto para quando o cliente vem. Se tem produtos novos, o cliente não perguntou, vou eu contar ao cliente, olha, tem um produto novo, adequa-se assim, porque pronto. E o cliente também vai ficar contente, porque a pessoa que me presta o serviço preocupa-se comigo. E conhece os meus gostos, conhece as minhas necessidades, conhece os meus problemas. E então está preocupado e está pronto e disponível para me ajudar e a dar aquilo que eu preciso. Uma forma de fidelizar o cliente. O cliente, porque tem que ser diferente dos outros. Então, ser diferente dos outros é preocupar-me. Cada pessoa é única e pela sua especialidade e pela importância que tem para mim, eu estou aqui pronta para ajudar. Então tenho o produto certo para ajudar a resolver o problema, porque efetivamente todos nós temos problemas e todos nós gostamos de estar bem. E é preciso ter o produto e dar a conhecer o produto também ao cliente. Sim, e mostrar-lhe que ele existe para eu poder vender. Mas se eu não o tiver, também não adianta. Mas precisa de fazer essa gestão que Sim, é muito importante. Tem que ter o porquinho mielheiro para comprar os produtos, porque é aquela lógica, se eu não tenho, eu não vendo. Se eu não vendo, eu não ganho dinheiro. Isso. É um ciclo vicioso. vicioso. Pode pagar ao contabilista e pagar rendas. Isso. É isso, porque efetivamente, no caso da estética, a venda dos produtos, se calhar é onde ele tem mais margem para ter lucro. Sim, é uma grande rentabilidade. Por isso, eu acho que quem tem um negócio de estética, só a parte dos serviços não é o suficiente. Os produtos têm que se mentalizar que é necessário. Porque eu posso ganhar mais em 5 minutos com o meu cliente a vender-lhe 2 produtos do que em 1 hora a fazer um tratamento. Isso é o que eu digo aqui sempre nas minhas formações, Liliana, isso sem dúvida. Mas para isso tem que ter essa ligação com o cliente, conhecê-lo, mostrar-lhe os produtos e tê-los lá para ele poder levar. Exatamente. Porque senão também não adianta eu mostrar, criar-lhe a expectativa e depois não ter. Dinheiro faz dinheiro, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Liliana, muito obrigada por trazeres tanta luz a este assunto que normalmente é sempre um bicho-papão, cheio de complicações, e acho que com o apoio certo conseguimos realmente ter uma vida mais simples e focar-nos no que realmente importa, que é tratarmos o bem-estar das pessoas, porque é muito necessário termos harmonia entre nós e a pele. Até breve, encontramo-nos no próximo episódio.